Isso aí. Aula de banco de dados 2. Nós vamos dar sequência nos estudos que iniciamos há 15 dias e a semana passada demos uma certa sequência. Eu já startei o meu MySQL, já estou aqui com o SQLog aberto e nós trabalhamos inicialmente com o banco de dados Teams 1, que tinha apenas as tabelas referentes ao cadastro de usuários de um sistema, cada usuário com o seu tipo de usuário. Cada usuário poderia ou não ter um CPF, portanto era um atributo opcional, e depois cada usuário poderia ter feito nenhum ou vários acessos. Em cima disso fizemos uma série de consultas. Semana passada eu trouxe para vocês o banco de dados Teams 2. Deixa eu pegar meu zoom aqui para a gente poder trabalhar melhor. No banco de dados Teams 2, então nós tínhamos tudo o que o banco de dados Teams 1 tinha, e nós incluímos, então, cliente, sendo que cliente mora em uma cidade, e para o cliente podem ter sido feitas nenhuma ou várias vendas. Essa é a estrutura do banco de dados, e cada cidade fica num estado. Então, nós pegamos o Teams 2, tem o Teams 1 e mais alguma coisa. Foram propostas 13 consultas, utilizando a função count e as funções de a cláusula de agregação group by, também utilizando where quando necessário. Então foram 13 aqui, vocês estão vendo que o que eu estou mostrando já é uma com as respostas possíveis. E eu pedi para que vocês entregassem ontem, porque hoje, qual que era a nossa proposta? Era a gente começar com o Teams 3. O que o Teams 3 tem? Ele tem tudo que o 2 tem e mais alguma coisa. Então vocês podem observar aqui que a gente já tem produto e fabricante, sendo que cada produto é de uma determinada marca ou de um determinado fabricante. E aí, no próximo, nós faríamos os itens da venda. No entanto, eu observei que teve gente que não entregou. E eu não quero seguir dessa forma. Eu quero que vocês cumpram com o estudo que a gente está propondo, porque senão vai criando buracos cada vez maiores. Então, qual que é a proposta da aula de hoje? Eu vou trazer mais um conceito novo, perdão, é aqui que eu quero ficar. Eu vou trazer mais um conceito novo para vocês, de tal forma que quem não terminou vai poder terminar o exercício da semana passada. Eu prorroguei a data de entrega até hoje, então eu gostaria que todos terminassem, já com a inclusão desse novo recurso que nós vamos ver na aula de hoje, que são as views. Então, qual que é a proposta? É terminar todas essas 13 consultas que temos aqui, incluindo o recurso das views. Então, para tal, eu vou pegar aqui a primeira consulta. Então, nós queremos apresentar o número de registros da tabela estado. O comando, bem tranquilo, então, apresentar o número de registros. Quando eu quero contar, vou usar a função count. Eu quero contar o número de registros da tabela estado. Executou, e na tabela estado nós temos 27 registros. Bom, agora eu vou só acrescentar uma coisinha aqui. Eu vou colocar um alias, um nome para essa coluna. Eu vou chamar essa coluna de estados. E aí eu vou executar e nós vamos ter como resposta 27, informando que nós temos 27 registros na tabela estados. Não deve ter nenhuma novidade aqui, né? Nada de novo. Mas eu quero trazer para vocês a imagem de como que um sistema é desenvolvido com produção colaborativa. Como assim produção colaborativa? Várias pessoas colaborando para o desenvolvimento do sistema. Eu já falei há muito tempo para vocês
estou utilizando aqui o Notepad++, depois esse link aqui que eu vou encaminhar, tá? Esse link é referente a este arquivo que tem as consultas já com as respostas ou com as propostas de solução. Eu falei para vocês o seguinte, que um sistema de informações, vamos chamar, colocar no plural, ele é formado por um conjunto de partes. A primeira parte é a chamada infraestrutura, que é todo o que é hardware, isso conectado envolvido numa RCD. O que é uma RCD? É uma rede que permite a comunicação de dados. Então, RCD é uma rede que permite a comunicação de dados. Para que a gente tenha um sistema de informações, a primeira, vamos chamar assim de camada, ou o primeiro andar, é a infraestrutura. É o hardware mais rede que permite comunicação de dados. A partir daí, cada dispositivo que utiliza o sistema de informações, então o que é o dispositivo? É o equipamento. Cada um deles vai ter um sistema operacional. Sistema operacional, a gente já sabe, né? Windows, Linux, Android, iOS e, eventualmente, outros. Acima dessa camada do sistema operacional, nós vamos ter o aplicativo, que é o programa propriamente dito, e acima dessa camada a gente tem o sistema, o banco de dados. Bom, dessa forma, dificilmente alguém será o responsável pelos cuidados, pela manutenção, pelo desenvolvimento de todas as etapas. Ainda mais hoje em dia, com a complexidade que tudo nos envolve. Então, nós vamos trabalhar, provavelmente, nós vamos trabalhar em equipes. Sendo que uma ou várias pessoas passa a ser responsável por cada uma dessas etapas. Tem um professor na escola, na ETEC, que se chama Ednei. Ele dá aula preferencialmente à noite, assim, porque durante o dia ele trabalha para uma grande empresa aqui de Ribeirão, que é uma fornecedora de sistema de informações. Então, o Ednei cuida dessa parte que eu deixei selecionada aqui. Ó. Ele cuida da infraestrutura, do hardware e da rede das empresas clientes dessa empresa. Bom, vamos falar da parte que mais nos toca, que são essas duas aqui. Ou melhor, nós vamos falar hoje dessa daqui. Então, vamos supor que você tenha esteja envolvido na equipe de desenvolvimento do banco de dados. Então, foi feito o levantamento de requisitos, aí falando especificamente sobre banco de dados. Como é que é o processo? É o levantamento de requisitos, em seguida, projeto conceitual, em seguida, projeto lógico, em seguida, o projeto físico, e aí entra mais uma etapa, que é um minutinho só que eu esqueci de desligar meu celular, tá tocando aqui. Deixa eu abaixar aqui. Pronto. Legal. Foi sem querer, desculpe, esqueci de desligar. Então, entra aqui mais uma etapa, que é a manutenção do banco de dados, quer dizer, ele foi criado a partir do projeto físico, então é a manutenção do banco de dados. Então, vamos supor que você esteja, mais especificamente você, faz parte da equipe do banco de dados. Foi feito o levantamento de requisitos, a partir daí desenvolveu-se o projeto conceitual, a partir daí desenvolveu-se o projeto lógico, a partir daí, na próxima etapa, o projeto físico, que é a estrutura do banco de dados, as tabelas, os campos, os relacionamentos, as chaves primárias linkadas com as chaves estrangeiras. E depois que o banco de dados foi criado,
junto com tudo isso funcionando, começa a utilização do banco de dados. Então, tem que ter alguém responsável pela manutenção. Manutenção, acompanhamento. Tá. Vamos supor que lá no aplicativo, deixa eu ver se eu consigo passar para vocês qual que é a ideia. Em algum lugar do aplicativo, do programa, vou até fazer melhor, vou mostrar para vocês. Vou pegar aqui o sistema de uma empresa, para a qual eu desenvolvi esse sistema que eu vou mostrar para vocês, ele já tem algum tempo de desenvolvimento, né? Esse daqui ele foi desenvolvido na linguagem Delphi. Então eu vou acessar o sistema e vamos supor, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, vamos lá nos clientes e fornecedores, tá? Só para mostrar para vocês. Então, o que vocês estão vendo aqui, eu não vou entrar em muitos detalhes, mesmo porque esses dados aqui, eles são de teste, mas são da empresa. O que vocês estão vendo aqui é dentro de uma aplicação, dentro de um programa que poderia ter sido desenvolvido em PHP, poderia ter sido desenvolvido em Java, Delphi ou numa outra linguagem qualquer, mas essa região aqui, ó, que eu tô demarcando, é o resultado de um select. É um select que tem vamos tentar contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 colunas. É um select que tem 25 colunas. Certamente, nesse select, existem várias tabelas envolvidas. Portanto, nós podemos ter inner joins, left joins. Bom, eu espero que vocês tenham entendido o exemplo. Vamos pensar aqui, ó, eu faço parte da equipe de manutenção do banco de dados. E eu vou usar aqui uma consulta pequenininha, mas não tem importância. O que valeria para aquela consulta gigantesca com 25 colunas, várias tabelas, inner joins, left joins, where e assim por diante, order by. Então, imagina o tamanho que seria a consulta. Alguém chega para você e fala assim: "Ô, fulano, eu preciso que você elabore esta consulta que vai ser formada por esse conjunto de campos, do mesmo jeito que eu passo para vocês como exercícios. Tá? Então, nesta ordem, que vai ter que ter o campo tal, a coluna tal, e aí você senta e vai elaborar o select e vai montando daquele jeito que eu fui construindo com vocês, provavelmente em várias linhas, porque a consulta só vai finalizar lá no ponto e vírgula final. Então a gente pode ir montando e chega, vamos supor que a consulta ela tenha ficado enorme, que ela tenha ficado aqui com várias linhas, só que isso tem que ser passado para o programador, para aquele que vai desenvolver o aplicativo. Lembra lá nas aulas de Java, está desenvolvendo a interface. Ele vai fazer com que, de alguma maneira, aquilo seja apresentado dentro de uma janela do aplicativo. O que a gente faz? Passa essa consulta gigante que foi desenvolvida? Não. Nós vamos passar uma espécie de atalho para a consulta. E esse atalho se chama view. Né? Então, aqui no nosso estudo, eu vou colocar como comentários. Então, views são, entre aspas, atalhos para consultas. Uma forma rápida, simplificada de executar uma consulta. Eu vou dar como exemplo esta consulta aqui. Ela é pequenininha, então quer dizer que nem faz muito sentido criar uma view para uma consulta desse tamanhozinho. Mas o que a gente faz para uma consulta pequena, nós podemos fazer para uma consulta gigantesca também. Então, como criar uma view? É muito simples. Vocês se lembram que os comandos, deixa eu aumentar um pouquinho aqui a área de comentários, os comandos DDL são aqueles comandos que pertencem à linguagem de definição de dados. Os comandos DDL são create, alter e drop. Criar alguma coisa,
alterar alguma coisa, eliminar alguma coisa. Nós aprendemos create database, nós aprendemos create table, existe o alter database, existe o alter table, existe o drop database, ou seja, eliminar um banco de dados, existe o drop table. Porque, basicamente, o que nós aprendemos? Que um banco de dados, ele vai ser formado por um conjunto de tabelas. Nós aprendemos. Agora nós vamos começar a aprender. É o que eu tinha dito para vocês, a minha intenção não era entrar nesse conteúdo hoje, mas, como tem gente que não entregou as tarefas, não me deu motivo, não justificou, não falou o que estava acontecendo, não entregou, eu quero que todos façam as tarefas para que saibam o que estão fazendo e aí sim eu vou caminhar com a matéria. E como view é um assunto muito fácil, eu posso trabalhar com views hoje com vocês, dando a oportunidade de quem não entregou finalizar os exercícios, já incluindo as views. Então agora o que nós vamos aprender? Que existe o comando create view. O que eu create view, e aí eu vou pôr as, e aqui eu vou pôr o nome da view. Eu quero colocar um nome que represente esta consulta que está sendo feita, né? Então é como se fosse um atalho. Então, que nome poderia ser? E depois aqui embaixo eu vou colocar a própria view. Sei que alguém está chamando ali, mas aguarda aí só um pouquinho que eu já vou ver, tá? Estou vendo piscar aqui, eu já vou ver. Então vamos lá, ó, para a gente aprender a consultar, porque não podemos ficar só no meu conhecimento, né? Então MySQL, criar view. Vamos ver o que a gente vai encontrar aqui, ó. Não fiz essa pesquisa antes, estou fazendo agora. Eu vou pegar o DevMedia, que é um portal legal, que tem informações seguras, e ele vai trazer aqui, ó, trabalhando com views. Então, nesse artigo, ele apresenta como é que trabalha com views, tem um vídeo, tudo. O texto, a gente tem que aprender e buscar informações assim. E aqui, ó, vamos ver onde é que ele está dando o comando. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Que eu quero essa imagem aqui mostrar para vocês. Aqui, ó. Então, create view, o nome da view, as, e a consulta que vai ter como atalho esse nome aqui, tá? Então, veja só, ele está criando uma view chamado VM View City, é o nome que foi dado, e qual que é a consulta que está sendo disparada? É um select ID e nome from city, tá? Então, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Create view, só tenho que mudar aqui, o as vem depois. Então, create view, o nome da view e a consulta equivalente. O nome da view aqui, por exemplo, eu posso colocar o que eu quiser. E é claro que dentro da empresa onde a gente está trabalhando, existem padrões, né? Então, eu vou criar aqui um padrão para o nome da view. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar essa view, por exemplo, eu vou usar lower camel case. Ou melhor, vou colocar tudo como minúsculo, como a gente tem feito no nome das tabelas, né? Então, número, vamos colocar assim, número de estados. Esse é apenas um exemplo. Quando eu executar este comando, se tudo der certo, olha lá, o comando foi executado com sucesso, né? E aí eu atualizo o banco de dados, e lá no meu banco de dados Teams 2, dependendo da versão do SQL IOG, ele vai apresentar as views, né? E aí eu faço o seguinte, não preciso mais utilizar aquele select count. Eu ponho assim, ó, select asterisco from número de estados. Então veja que o que eu estou colocando aqui, ó, é o nome da view que foi criada. Alguém que bate o olho nisso daqui poderia pensar que existe uma tabela chamada número de estados.
mas não é mais, né? É por isso que, às vezes, na hora da criação da tabela, tem gente que faz assim, ó, coloca um V underline, que é para identificar que o que está sendo feito é uma consulta que está sendo, onde está sendo utilizado uma view. Então, as estratégias de nomes, de nomenclaturas para as tabelas, para as views, elas são de acordo com a organização que a gente está trabalhando. Vou mostrar um negocinho aqui para vocês. Ah, não, era aqui no SQL.org mesmo. Existe um banco de dados aqui que eu estou trabalhando junto com uma empresa. Deixa eu só ver se eu tenho ele aqui. Esse daqui, ó. E veja a quantidade de tabelas que esse banco de dados tem. Ele tem um nome todo invocado aqui. E veja que todas as tabelas, vou dar um zoom, todas as tabelas começam com TBL. TBL underline bank, TBL underline CEP, TBL underline country, old, TBL underline customer account. Como esse banco de dados é de um sistema que funciona em vários países, os nomes das tabelas, dos campos, eles estão todos em inglês. Tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês é aqui, a questão da nomenclatura. Nesta empresa, percebam, ó, todas as tabelas, elas se iniciam com TBL. E nós, como estamos no ambiente educacional, a gente faz algumas coisas mais simples. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar, ó, vou dar um drop view, o nome daquela tabela antiga que eu tinha feito. Daquela tabela não, desculpe, daquela consulta, daquela view. Então, é que eu estou selecionando aqui o banco de dados errado, desculpa, tem que selecionar aqui o Teams 2. Eu estava lá no banco de dados errado. Então, número de estados, ele está dizendo que não existe aqui. Então, vamos criar de novo. Deixa eu ver se eu estou fazendo. Então, create view, V, número de estados, tal, tal, tal. Se tudo deu certo, se eu não cometi nenhum equívoco, quando eu executar esta consulta, na verdade, isso daqui é um atalho, esse V, número de estados, é um atalho para que esta consulta aqui seja executada. Vamos ver se isso daqui vai dar certo. Se eu não cometi nenhum equívoco, olha lá, ó, 27. Perceberam? Então, se eu tivesse executado simplesmente essa consulta, teria como resultado os 27 também. Tá aqui, ó, parece que não aconteceu nada de diferente. Na verdade, não aconteceu mesmo nada de diferente. Por quê? V underline no NRO, número de estados, é uma view, ou melhor, é como se fosse um atalho para essa consulta. Como essa consulta aqui é pequenininha, o exemplo ele fica bobo, mas imagine que nós vamos trabalhar com consultas que às vezes envolvem um número grande de campos ou de colunas, né? E um número grande de tabelas, todas elas linkadas por meio de inner join, left join. Então, isso daqui, essa consulta apresente todos os campos desta view, ele vai ser equivalente a isso daqui. E aí, eu que estou trabalhando no banco de dados, por meio dos meios de comunicação dentro da empresa, informo lá para o pessoal que desenvolve o aplicativo. Olha, a consulta solicitada, onde apresenta o número de estados e o nome da coluna é estados, essa consulta se chama, essa view se chama V número de estados. E o pessoal do aplicativo vai utilizar isso daqui apenas. Então, se fosse uma consulta gigantesca, não tem importância. A gente passa alguma coisa, passa só o nome, e a pessoa, o programador, ele vai utilizar isso daqui dentro do código da aplicação. Então, já estou antecipando as próximas etapas dos nossos estudos, tanto de PHP, programação para web, como de desenvolvimento de sistemas. Quando nós integrarmos as nossas aplicações com banco de dados. Então, nós vamos aprender a conectar o aplicativo com o banco de dados, executar os comandos
DQL, que são os selects, e os comandos insert, update e delete, que são os comandos de manipulação, os DML. Tá? Então, dessa forma, eu expliquei para vocês o que é uma view, de uma maneira simplificada, são atalhos para consultas, como que elas são utilizadas, né? E que normalmente elas são utilizadas para facilitar o trabalho da integração entre aplicativo e banco de dados. Deixa eu ver o que está me chamando aqui. Eu admito que eu não entreguei porque esqueci. Vou puxar sua orelha, viu, dona Laura? Eu vi lá que a senhora não entregou. Bom, então vamos lá. Entenderam o que é view? Ficou claro aqui? Alguma pergunta? Levanta a mão. Pois não, Renan, pode perguntar. Acho que você pode acabar explicando numa próxima aula, mas eu já queria perguntar se, assim, a estrutura do banco de dados pode vir a mudar, tirar algum campo ou alguma tabela. Tem como você editar uma view? Eu não entendi o finalzinho. A primeira parte do que você falou, se a estrutura do banco de dados pode mudar? Sim, ela pode mudar, né? Vou dar um exemplo aqui, tentar dar um exemplo de situações, porque a gente não consegue prever tudo. Eu vou usar o BR modelo, porque o BR modelo, o projeto conceitual, ele mostra o conceito que está embutido no banco de dados. Uma ideia muito simples, ó. Imagina que eu tenho aqui uma tabela chamada cliente e que, onde eu tenho o ID cliente, ó, um exemplo bem tranquilo, tá? Nome, e aí eu tenho um atributo opcional que é o CPF. Então eu tenho aqui, ó, nome e um atributo opcional que é o CPF. Eu comecei a fazer assim, ó, indicar os atributos opcionais dessa forma. Então, na verdade, o nome do campo é CPF. É CPF. E eu só estou indicando aqui porque o BR modelo não nos traz uma representação gráfica de que este atributo é opcional. Bom, a partir deste projeto, só disso a gente já consegue imaginar o seguinte, que nós vamos ter uma tabela cliente, que tem o ID cliente e o nome, e uma tabela CPF, que vai ter o ID CPF, CPF e o ID cliente. Bom, por que existem duas tabelas? Porque este atributo aqui é um atributo opcional. Quando ele é opcional, indica que ele não é obrigatório. Então, essa tabela aqui, ela surgiu desse atributo opcional. Tá? Imagine que a partir de determinado momento, o CPF passou a ser obrigatório. Ora, a partir do momento que o CPF passou a ser obrigatório, o que poderia acontecer com a gente? Isso daqui deixaria de ser um atributo opcional, ele passaria a ser um atributo atômico, e como nós aprendemos, todo atributo atômico, ele é um atributo obrigatório, e dessa forma, o banco de dados teria... Peraí. Ele teria... Oh, meu Deus. Aqui, pronto. Ele teria uma outra estrutura. Então, uma tabela cliente com ID cliente, nome e CPF. Tá? Então, veja só. Deixa eu tentar explicar para vocês. Duas situações possíveis. A partir dessa situação aqui, essa situação número 1, onde que nós tínhamos duas tabelas, e essa situação número 2, onde a gente tem uma tabela só. É possível que as regras de negócio se modifiquem e impliquem em mudança na estrutura do banco de dados? Sim, é possível que regras de negócio se modifiquem e impliquem na estrutura de mudança do banco de dados. No entanto, as regras de negócio, elas não são do banco de dados, elas não são do aplicativo, elas são do sistema. Então, quando há uma mudança nas regras de negócio, que envolve o conceito,
muito provavelmente nós vamos ter que mexer na estrutura do banco de dados e na estrutura do aplicativo. E aí vai dar um trabalho danado, trabalho gigantesco. Por isso que essas mudanças, elas não são feitas de uma hora para outra. Elas têm todo um planejamento, têm um envolvimento. Não é fácil fazer alguma coisa desse tipo. Posso dizer para vocês que é mais complexo fazer uma mudança do que fazer uma criação, tá? Aí a segunda parte, bom, eu espero ter entendido, ter explicado a sua primeira parte, a primeira parte do que você colocou. Um banco de dados pode ter mudança na sua estrutura? Sim. Só que aí eu não entendi a segunda parte. Quando você me perguntou, posso fazer uma view para isso? Eu não entendi o que você quis dizer. Me É explica, que assim. quando você faz uma alteração no banco de dados, a estrutura muda. Então, a view que você tinha antes feito, você pode editar ela para ela se adequar à nova estrutura do banco de dados? Ah, sim, entendi. Na verdade, a gente não faz uma alteração, a gente exclui a view, pode até alterar, mas é mais fácil excluir e criar uma nova, porque aquela não vai funcionar, né? É como se, por exemplo, o que você falou agora faz muito sentido. É, a gente vai ter que reconstruir a view. Então, normalmente, como é que se faz? Você pode alterar ou pode e criar novamente. Aí é a estratégia de cada um. Eu costumo dropar e criar novamente, mas o resultado final é o mesmo, tá? Entendi a sua pergunta agora e foi uma pergunta muito boa. Mais alguma pergunta que vocês queiram fazer? Alguém quer fazer mais alguma colocação? Não? Então tá joia. Se tiver. Ricardo, levantou a mão? Pois não, Ricardo, pode falar. Minha dúvida seria se as views são armazenadas no banco de dados e os aplicativos usam essa view para funcionar. Sim, as views fazem parte do banco de dados. Então, estão vendo aqui, ó? Espera aí, só um minutinho, deixa eu dar um zoom melhor. Olha, nós aprendemos, o ponto de partida do nosso estudo é que um banco de dados relacional vai ser formado por um conjunto de tabelas, olha lá, relacionadas umas às outras. É isso que a gente aprende. A partir da aula de hoje, nós estamos aprendendo o seguinte, ó, além de tabelas, um banco de dados também vai ter views. O que nós vamos aprender ainda mais? Storage procedures. Procedure, já ouviu isso em algum lugar? Já, dos procedimentos e das funções. Então, olha o que tem aqui também. Funções. Mas vai ter procedimento e função em MySQL também? Vai. Também vai ter. Então, tudo que nós estamos estudando, que eu estou trazendo para vocês, retorna, não retorna, como é que não é, isso vai ser aplicado aqui também, né? Agora, vem dois itens que são exclusivos de bancos de dados, e mais são importantíssimos: triggers e eventos. Então, um banco de dados ele vai ser formado por tabelas, e as tabelas são formadas por campos e por chaves, primária, estrangeira. Nós podemos ter as views, as storage procedures ou simplesmente procedures, functions, triggers e eventos. Então, na verdade, um banco de dados ele é formado por todo esse pacote aqui. Então, a sua pergunta é: as views ficam no banco de dados? Sim, as views ficam no banco de dados juntamente com as tabelas e com todos esses outros itens que são alvo do nosso estudo daqui para frente, né? O que nós queremos agora, a coisa vai crescendo. É por isso que eu quero muito que vocês cumpram com as propostas para que fique claro o que nós estamos fazendo, senão a lacuna de conhecimento ela vai ficar muito grande e aí vai perdendo contato com as coisas, tá bom? Tudo bem? Respondi tua pergunta? Sim. Então tá joia. Mais alguma pergunta, gente? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Não? Tarefa de vocês agora. Quem já terminou, peraí só um pouquinho, que aqui, ó, não se esqueçam, vocês têm uma ferramenta gigantesca de pesquisa, é para utilizar, é para pesquisar. O que que vocês vão fazer? Quem não terminou, vai terminar as consultas.
devem ter produzido lá no PowerPoint alguma coisa semelhante a isso. Tá. Só que junto com isso, vocês vão criar também as views e vão incluir lá no arquivo PowerPoint. Portanto, quem já entregou, vai entregar um segundo arquivo. E quem não entregou, vai entregar um único arquivo que vai ter para cada exercício a consulta e a view. Então, ficaria assim, por exemplo. O que nós vamos combinar? Ó, create view. Nome dessa view. Nós vamos colocar assim, ó, apenas para facilitar, não vamos nos preocupar muito aqui com a nomenclatura. Ó. View 13, referente ao exercício 13. As, e como é que essa view vai ser criada? Ela vai ter esse select que está aqui em cima. Tal. É isso aqui. Tá? Então, quem já fez vai incluir a criação das views. Quem não fez vai finalizar os 3 exercícios e incluir as views. E isso tem que ser encaminhado pelo Teams, lá no Teams, para que a gente possa dar sequência. Tudo bem? Estamos entendidos sobre as propostas? Nenhuma mãozinha levantada, então acredito que esteja tudo certo. Pois não, Miguel, pode falar. Professor, uma pergunta sobre as views. Eu preciso do count para elas poderem ser criadas ou não necessariamente? Não. A view, ela vai ter essa estrutura aqui, ó. Create view. O nome da view as. Até aqui, o que vai... Até aqui, ó. O que você vai customizar? O nome dela. Por exemplo, no exercício que nós estamos fazendo, você vai ter a view 1, referente ao exercício 1, a view 2, a view 3, a view 4 e assim por diante. Então, você vai criar 13 views, porque são 13 exercícios. Agora, qual vai ser a consulta? Cada caso é um caso. Então, existem situações que não tem count. Por exemplo, vamos supor que eu quisesse criar uma view. Vamos pensar o seguinte, ó. Select. Eu quero vamos pegar aqui, ó. Do cliente, nome. Nome do cliente. Eu quero da cidade, o nome. Nome da cidade. Do estado, a sigla. UF. Bom, aí eu vou ter aqui um from cliente, um inner join cidade, sendo que, como é que é o relacionamento entre cidade e cliente? Chave primária igual a chave estrangeira. Cidade.id cidade é igual a cliente.id cidade. E aí, inner join, agora eu tenho um relacionamento entre estado e cidade. Então, estado.id estado é igual a cidade.id estado. E vamos supor que eu quisesse tudo isso daqui em ordem de nome do cliente. Order by nome do cliente. Da onde que veio esse nome do cliente aqui? Daqui de cima. Tudo isso daqui é um select. Então, ao invés de eu lá no programa, no aplicativo, na construção do aplicativo, e ó que essa view tá pequena, né? Ela não é muito grande ainda. Ao invés de fazer tudo isso, eu faço o seguinte, create view, aí eu dou um nome para ela, por exemplo, view exemplo, as. E executo tudo isso. Então, o que vai ser feito? Criada uma view que se chama vExemplo. E o que esse vExemplo é? Como se fosse um atalho para tudo isso daqui. Então, executei, olha lá, com sucesso. E a partir de agora, o que eu faço? Select asterisco from vExemplo. Quando eu executar isso daqui, na verdade, o que vai ser executado? Esse pacote todo aqui, ó.
Então, aqui já começa a fazer um pouquinho mais de sentido. Olha lá, executei, veja que já deu a resposta aqui. Vamos ver quantas linhas a gente tem. 3.130 registros. Então, não é porque eu estou dando o exemplo do count, eu usei o count aqui na construção, porque a nossa bateria de exercícios utilizava count, group by, where. Mas qualquer consulta, para qualquer tipo de consulta, nós podemos criar as nossas views. Na verdade, nós vamos ter um conjunto grande de views na nossa aplicação, desde que exista um trabalho bem organizado entre as equipes. A equipe do banco de dados, a equipe do aplicativo. Esses dois grupos de trabalhadores, de profissionais, eles têm que trabalhar de maneira integrada. É por isso que tem o gerente de sistemas, o gerente de desenvolvimento de sistemas, o analista de sistemas, os vários cargos, as várias funções lá dentro da equipe. Tá bom? Captou a mensagem? Tudo certo? Sim, professor, tudo certo. Obrigado. Então tá jóia. Vamos lá, mais alguma pergunta que alguém queira fazer? Alguma coisa? Não? Então a tarefa de vocês é exatamente essa. Fala, Ricardo, pode perguntar. É que demora um pouquinho aqui para mim. Pode falar. O nome das views precisa ser padronizado? Dentro de uma organização, o nome tem que ser organizado. Porque imagine o seguinte: eu sou o gerente de desenvolvimento de sistemas. Então, você trabalha com o desenvolvimento da aplicação. Vamos supor que você trabalha com back-end ou com front-end. E eu vou pegar uma outra pessoa qualquer aqui, vamos supor que o Guilherme trabalhe com o banco de dados. Então eu chego para o Guilherme e falo: Guilherme, olha, o levantamento de requisitos está aqui, você produza o projeto conceitual, projeto lógico, projeto físico. O Guilherme começa a produzir tudo isso daqui. E eu quero que você monte essas views. Então eu passo para ele o que eu quero, do mesmo jeito que eu estou passando, de maneira semelhante a isso, ó. Não é bem assim, mas é como se fosse. Então eu quero uma view, eu já digo para ele o nome, essa view vai se chamar ABC, e ela tem que trazer esse conjunto de dados. E aí eu falo para você: Ricardo, você que vai trabalhar com o front-end, você vai ter uma view que se chama ABC, que vai ter esse conjunto de dados. O trabalho que o Guilherme teve para desenvolver a view é problema dele. Você não vai ter contato com isso daqui. Você só vai saber que existe uma view, por exemplo, chamada exemplo, e que ela vai ter o nome do cliente, o nome da cidade e a UF. Agora, como que isso daqui foi feito, você não vai ter, você não precisa. Você pode até ter contato, mas você não precisa. Pensando que você está trabalhando no front-end. Vamos supor, vou pegar um outro exemplo aqui, por exemplo, o Diogo, ele está trabalhando no back-end, né? A parte que do aplicativo que o usuário não vê. E eu chego para o Diogo e falo assim: Diogo, tá vendo esse diagrama de classes? Eu quero que você construa a classe cliente, a classe cidade, a classe estado e assim por diante. Então, eu vou distribuindo, quando eu estou dizendo é o gerente de sistemas, ele vai distribuindo o desenvolvimento da aplicação todo fatiado, como se fosse um bolo todo fatiado. Cada uma das partes tem que desenvolver de acordo com as determinações. É por isso que eu insisto com vocês: façam aquilo que está sendo pedido, daquela forma. Você pode fazer sugestões, você pode discutir, mas tem que seguir. Por quê? Se o Guilherme criou uma view que se chama V-exemplo, que vai dar como resposta nome do cliente, nome da cidade e a UF, e tudo isso está ordenado pelo nome do cliente, a outra parte, a outra engrenagem do processo de construção da aplicação, ela não quer saber esse miolo aqui, ó. Esse miolo, eu não quero nem olhar para ele, eu só sei que existe isso, essa view, que me dá como resposta tal, e eu uso isso dentro da minha aplicação. Então, eu quero que vocês entendam que esse trabalho, ele não é individual. O trabalho de desenvolvimento de sistemas hoje em dia, ele é um trabalho
colaborativo, ele é corporativo, porque é uma empresa que faz. E ele é colaborativo, porque várias pessoas trabalham no desenvolvimento. Se cada um fizer do seu jeito, não funciona nem a telinha de login. Nem o login funciona, quanto mais a aplicação como um todo. Tá? Então, tem regras sim, e aí, normalmente, cada empresa tem o seu padrão. E o que a gente faz aqui na sala de aula, apesar das nossas reuniões online, é criar padrões para que a gente se acostume com o padrão. Como eu mostrei para vocês aqui, ó. O pessoal dessa empresa, eles usam TBL. E vou pegar aqui olha o tamanho, eu vou pegar uma tabela aqui que eu sei, que eu já trabalhei com eles, que eu tô aqui, ó, Customer Account. Olha a quantidade de campos que tem nessa tabela. Só nessa tabela que se chama TBL Customer Account. Olha aqui, ó, vou rolar a tela para vocês verem. Olha a quantidade de campos. Se não tiver um padrão aqui, a outra parte da engrenagem não sabe o que vai acontecer. E não vai conseguir encaixar as peças, como se fosse um quebra-cabeças. Tá? Bom, então vamos lá. Mais alguma questão que vocês queiram perguntar? Nada? Então tá bom. Trabalho de vocês agora. Quem não terminou, terminar. Terminar as consultas e fazer as views. Naquele esquema que nós combinamos aqui, ó. Como é que a view vai se chamar? V underline e o número da questão. Porque não estou preocupado agora com o número da view. Estou preocupado que vocês aprendam. O nome da view, desculpe. Estou preocupado que vocês, meu interesse é que vocês aprendam a criar views. E criar view é muito tranquilo, muito simplesinho. Vai lá, constrói a view, executa. Só uma sugestão, ó. Se eu já tenho uma view chamada exemplo e tento criar outra, vai dar erro. Por quê? Ele vai acusar aqui, ó, só que é porque eu estou na tabela errada, desculpe, deixa eu voltar no banco de dados errado. Mas mesmo assim, ó, vai dar erro. Vai dar erro. Por quê? Olha a mensagem de erro. V exemplo já existe. Então, se eu tiver que fazer alguma mudança aqui, sugestão, drop view, nome da view. Olha lá. Executado com sucesso, e aí eu posso criar novamente, com alguma alteração, se necessário, criada com sucesso. Então, eu quero que vocês trabalhem com isso, aprendendo a criar as views. Quem já tinha entregado, vai ficar com 2 arquivos anexados. Quem ainda não entregou, vai ficar com 1 arquivo completão anexado. E essa é a tarefa de vocês para a aula de hoje, tá? Então, eu estou encerrando o compartilhamento aqui da minha tela. Eu estou parando a gravação e essa aula vai estar disponível aqui no Teams e no YouTube. Está lá o YouTube parado, né? Tenho visto que pouca gente está acessando, mas tudo bem, vamos seguindo.